Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar com o nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje a gente vai começar a ver regras de derivação. Na aula passada a gente viu sobre a definição da derivada. E a gente viu uma forma de você calcular a derivada utilizando a definição. Mas como eu falei, a gente não vai usar a definição para calcular a derivada sempre, porque é um processo um pouquinho mais demorado, mais complicado, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai criar regras. Por exemplo, se eu colocar uma função constante lá na definição, sai sempre zero. Então, por que eu vou usar a definição sempre? Se eu sei que toda função constante, quando eu coloco na definição, dá zero, ok? Então, a gente vai criar algumas regrinhas de derivação, de função constante, de função exponencial, de função potência, né? Como que fica a derivada de um produto, ou um quociente, ou uma soma de funções, né? Tudo isso vai entrar nas regras de derivação, que a gente vai começar nessa aula. Só lembrando que todas as regras que a gente vai ver aqui não saiu da cabeça de ninguém, né? Eu quero que a derivada da constante seja zero, então eu vou colocar zero. Não, não saiu da cabeça de ninguém. Tudo saiu o quê? Lá da definição de derivada. Então foi definida a derivada, e aí a partir da definição de derivada, que é essa daqui, né, que a gente já viu na aula passada, a partir dessa definição que são criadas as regras, né? Porque se eu colocar uma função potência na derivada, o que acontece? Acontece isso? Beleza, então eu sei que toda função potência, quando eu for derivar, vai acontecer isso. Eu não preciso usar a derivada todas as vezes, né? Lembrando que a gente simboliza a derivada pelo linha, né? F' de x é o que? A derivada da função f, né? Ou a gente pode escrever também df dx, né? Isso daqui é a derivada da função f em relação à variável x. Agora em cálculo 1, que a gente está derivando com funções só com uma variável, tanto faz eu usar f' ou df dx. Mas lá nos próximos cálculos, quando a gente for derivar funções que tem mais que uma variável, a gente tem que usar o df dx, df dy, df dz, né? Para falar, eu estou derivando em relação à variável x, eu estou derivando em relação à variável y. Agora, como só vai ter uma variável, aí eu posso ter uma função de variável x, mas aí só vai ter x nela. Ou posso ter uma função de variável y, mas vai ter só y nela. Ou posso ter uma função de variável que chama z, que chama t, só que sempre vai ser uma variável. Nesse curso de cálculo 1, sempre vai ser função de uma variável. Então a gente não precisa escrever, estou derivando em relação à variável tal, porque só é uma única variável, eu posso escrever f'. Mas nos próximos cálculos, ok? Não utilize essa forma de escrever a derivada. Utilize essa forma porque você tem que falar, estou derivando em relação a qual variável, ok? Ok? Então vamos lá. Primeira regra, se eu vou derivar uma função constante, olha só, f de x é igual o a é um número real, ou seja, é uma constante. Se o f é uma função constante, a derivada dá zero. Sempre, sempre. A função constante, derivada é zero. Olha essa função aqui, f de x igual a menos 5. É uma constante? É. Como que é a derivada? A derivada de uma função constante vai ser zero. Simples assim, professor? Simples assim. Outra função, essa daqui. E ao quadrado é uma constante? Será que é uma constante? É uma constante, não. Tem o x aqui, ó, que a função não é g de x. Tem x. Se não aparece x, ela é constante, porque é só número. Ó, o e é um número, beleza. O 2 é uma constante? É. E ao quadrado, então, é um número. Qual que é a derivada? Derivada vai ser zero, ok? Para saber se é uma função constante ou não, é só ver. A função g de x, a variável é x. Aqui aparece x? Não, então é função constante. Aqui é f de x. Aqui aparece x? Não, então é uma função constante. Se não aparece a variável, quer dizer que é constante. E derivada de função constante é zero. Simples assim. E aqui, derivada de função linear, ok? Lembra que função linear é uma função afim que o b é zero, ok? Então, se eu tiver aqui, ó, f de x igual a x, o a é o meu coeficiente angular, que não pode ser zero, porque se for zero, vira uma função constante e a derivada vai ser zero. Então, vamos lá. Se eu tenho uma função linear a vezes x, a derivada é o quê? O a, que é o coeficiente angular. Simples, ó. F de x 2 vezes x, f de x é 2 vezes x. Qual que é a derivada de 2 vezes x? É o coeficiente angular 2. Acabou. Só isso, professor, só isso. Ok? Cuidado que aqui é 2 vezes x.
Se for raiz de x, se for x ao quadrado, se for x ao cubo, já é outra coisa. Ok? Aqui é um número vezes x. Se eu tenho um número vezes x, a derivada é esse número. E aqui, ó, g de x também é uma função linear? Um número vezes x. Qual que é a derivada? É esse número. Menos 3. Simples assim. Se eu tenho um número vezes x, a derivada é aquele número. Né? Ou seja, se eu tenho uma função linear, a derivada é o coeficiente angular. Acabou. Okay? Você vai ver que é só a derivada é simples. Vocês vão ver. O problema é que tem um monte de regrinhas de derivada. Então você tem que decorar um monte de regrinhas. A gente vai montar uma tabelinha, ok? Pra gente, sempre que a gente for derivar, a gente olha aquela tabelinha e a gente consegue derivar melhor, ok? Mas o mais difícil da derivada é o seguinte, você olhar para a função, opa, isso daqui é uma função linear. Como que deriva função linear? Daquele jeito. Então, desse jeito que eu vou fazer, ok? Mas as derivadas, em geral, são fáceis. Derivada de função potência. Como que é uma função? Lembra que função potência é quando minha variável está na base, lembra? Isso daqui, ó, x ao quadrado é uma função potência. 2 elevado a x é uma função exponencial, ok? Então, se minha variável está na base, é uma função potência. Se minha variável está no expoente, é uma função exponencial. A gente está derivando desse jeito, ó, variável na base. Isso daqui a gente vai ver daqui a pouco. Função potência, variável na base. Então, se eu tenho x elevado a n, como que é a derivada? A derivada é o seguinte, esse expoente passa multiplicando e eu tiro 1 do expoente. Como assim, professor? Olha aqui, ó, x ao quadrado. Como que é? Ó, isso daqui é uma função potência? É. Como que é a derivada? A derivada é o seguinte, esse 2, que é o expoente, passa multiplicando e eu tiro 1 do expoente. 2 menos 1. Quanto que é 2 menos 1? É 1. Fica 2 vezes x elevado a 1. Eu preciso colocar quando é 1? Quando é 1, não. Ou seja, qual que é a derivada de x quadrado? 2x. Ah, se eu tenho uma função x à quarta. Se você tem uma função x à quarta, como que é a derivada? A derivada é o seguinte, o expoente passa multiplicando e aí eu tiro 1 do expoente. Quanto que é 4 menos 1? 4 menos 1, 3. Nossa, então a derivada de x à quarta é 4 vezes x ao cubo? É. Derivada de x à quinta é 5 vezes x, tira 1 à quarta? É. Derivada de x elevado a 10 é 10, que o 10 passa multiplicando, vezes x elevado a 10 menos 1, 9. Perfeito. Se eu tenho a função x elevado a 10 e eu vou derivar isso daqui, como que fica? Fica 10 vezes x elevado a 9. Perfeito. Ah, e se o expoente for negativo? Mesma coisa. Aqui eu tenho aqui, ó, x elevado a menos 3. Isso é uma função potência? É. Como que é a derivada? Vamos ver a derivada? Aqui, o menos 3 passa multiplicando. Aí eu faço o quê? Menos 3 menos 1. Concorda? Ó? O n passa multiplicando e eu faço o n menos 1. Quem que é o n menos 3? Então, aqui vai ficar menos 3x. Quanto que é menos 3 menos 1? Menos 3 menos 1 é menos 4. Menos 4. Então, a derivada é menos 3x elevado a menos 4. Ok? E se aqui o expoente é uma fração? Funciona do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Aqui essa função é uma função potência, porque minha variável está na base. Como que eu derivo função potência? Derivada de função potência. O expoente, que é 3 meios, passa multiplicando. Ó, então, 3 meios passou multiplicando. O que eu vou fazer? Aí eu pego o meu expoente e tiro 1. Sempre é isso. Ó. O expoente passa multiplicando, aí eu pego o expoente e tiro 1. Então, esse expoente 3 meios passou multiplicando, peguei o expoente e tirei 1. Esse 1 é bem legal ter 1 ali, porque é fácil fazer conta quando eu tenho uma fração. Porque ó, eu tenho 3 dividido por 2 menos 1. Eu posso trocar esse 1 por 2 dividido por 2. Como assim, professor? Vou escrever aqui, ó. 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1? 2 dividido por 2 é 1. Beleza. Então, ou seja, eu não fiz nada anormal. Troquei o 1 por 2 dividido por 2. Só que olha só, eu estou fazendo uma subtração de frações com o mesmo denominador. O que vai ficar? Ó? Vai ficar 3 meios x elevado. Vamos ver aqui, ó, mesmo denominador.
mantém ele, faça a conta só com o numerador. 3 menos 2, 1. Ou seja, qual que é a derivada de x elevado a 3 meios? É 3 meios que multiplica x elevado a meio. Ok? Então, função potência, sempre desse jeito. O expoente passa multiplicando e eu tiro 1 do expoente. Ok? O expoente pode ser negativo, o expoente pode ser positivo, o expoente pode ser uma fração, não importa. Se eu tenho uma função potência, eu vou derivar desse jeito. O expoente passa multiplicando e eu tiro 1 do expoente. Okay? Vamos continuar falando de derivado de função potência. Isso daqui é uma função potência? Isso daqui não é uma função potência. Eu estou pegando 1 e dividindo por uma função potência. Mas eu posso colocar na cara de função potência? Posso. Okay? Lá nas aulas de pré-cálculo a gente viu como colocar na cara de função potência. Nesse caso aqui, como que a gente tem? Se eu tenho uma potência no denominador, eu posso passar essa potência do denominador para o numerador. Só que o que acontece? Se eu troco potência do denominador para o numerador, ou vice-versa, eu troco o sinal do expoente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aqui, ó, tem um lá em cima, né? Esse x elevado a 5, eu passo para cima no numerador. Fica como? X elevado a menos 5. Porque se eu passo uma potência do denominador para o numerador, eu troco o sinal do expoente. Era 5, fica menos 5. Né? No caso aqui, eu nem preciso colocar esse 1, né? Porque 1 eu posso ocultar, né? X elevado a menos 5. Ou seja, 1 sobre x elevado a 5 é igual a x elevado a menos 5. Okay? Agora está na cara de função potência? Agora está na cara de função potência, agora eu posso derivar. Vamos derivar? Ó, a função chama f. Então, como que vai chamar a derivada? F' de x. Como que eu derivo? O expoente passa multiplicando e eu tiro 1 do expoente. O expoente era menos 5, menos 1. Okay? Quanto que é? Menos 5, x elevado. Menos 5 menos 1 vai dar menos 6. Okay? Agora, cuidado. Em geral, essa resposta está certa. Okay? Aqui acabou. Essa resposta está certa. Só que, em geral, quando a gente tem uma pergunta que eu tenho um expoente positivo, em geral, se eu estiver fazendo, por exemplo, uma prova, a maioria dos professores pede que a resposta também tenha expoente positivo. Então, olha só, ele deu um expoente positivo. Então, eu não vou dar resposta com expoente negativo, vou dar resposta com expoente positivo. O que eu vou fazer? Ó? Vamos mudar. Eu tenho a derivada, né? O que eu vou fazer? Eu vou passar esse x elevado a menos 6 do denominador para o numerador. Por quê? Para deixar o expoente positivo. Então, ó, o menos 5 fica em cima. E eu passo esse x elevado a menos 6 para baixo. Mas como eu passei do numerador para o denominador, eu troco o sinal do expoente. Ok? Então, essa resposta está certa? Menos 5 vezes x elevado a menos 6 para a derivada? Está certo. A derivada de 1 sobre x elevado a 5 é menos 5 vezes x elevado a menos 6. Está certo. Ok? Ah, mas e se o professor quiser que a resposta seja dada com expoente positivo? O que eu faço? Se deu expoente negativo, eu mando ele para baixo para ficar positivo. Mesma coisa aqui, ó. Essa função g de x, raiz cúbica de x elevado a 7. Isso está na cara de função potência? Não está. Tem uma raiz de uma potência. Porém, o que a gente tem? A gente tem que toda a raiz pode ser escrita como uma potência com expoente fração, ok? Toda raiz pode ser escrita como uma potência com expoente fração. Aí a gente usa a regrinha do Sol, né? Quem assistiu o meu curso de pré-cálculo tem a regrinha do Sol. Qual que é a regrinha do Sol? É o seguinte, quem está no Sol, que é o 3, vai para a sombra. Quem está na sombra, que é o 7, vai para o Sol. Ou seja, ó, quem que está no Sol? O 3. Aqui ele vai para a sombra. Quem que está na sombra? É o 7. Aqui ele vai para o Sol. Ou seja, toda a raiz pode ser escrita como uma potência com expoente de fração. Então, se eu tenho uma raiz, provavelmente dá para colocar ele na cara de potência e dá para utilizar o método da potência para derivar. Beleza, a função g já está na cara de potência? Já? Vamos derivar? Vamos. Ó, cuidado, a função chama g. Então, qual que é a derivada? G'. Eu não vou colocar a função chama g, eu coloco f'. Não tem sentido. Se a função chama f, a derivada é f'. Se a função chama g, a derivada é g'. Como que eu derivo? O expoente é uma função potência. O expoente passa multiplicando, ok? E aí eu faço o quê? Pego o expoente
e tiro 1. Opa, esse 1 vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Lembra? Eu vou trocar esse 1 vai virar o quê? 3 sobre 3. Por que esse 1 vai virar 3 sobre 3? Para eu deixar os denominadores aqui igual. Então, o meu objetivo é sempre deixar o denominador igual. Então, se o denominador for 3, o 1 vira 3 sobre 3. Se o denominador for 5, esse 1 vira 5 sobre 5. Se o denominador for 9, esse 1 vira 9 sobre 9. Por quê? Denominador igual é fácil de fazer a conta. Vai ficar aqui, ó, 7 terços. O que a gente tem? Denominador igual, mantém o denominador, faça a conta só com o numerador. 7 menos 3, 4 terços. Beleza. Qual que é a derivada de raiz cúbica de x elevado a 7? É 7 terços que multiplica x elevado a 4 terços. Essa resposta está certa? Está certo. Só que é a mesma ideia de cima. Tem muito professor que fala o seguinte, ó, se a pergunta foi em raiz, eu não quero a resposta em potência com expoente de fração. Eu quero a resposta em raiz também, ok? Mas essa é a resposta certa? Está certa, ok? Mas e se o professor quiser como raiz a resposta? O que eu faço? Vamos pegar aqui, ó, g' de x. É só colocar aqui, ó, na cara de raiz. Então, vamos lá. Tenho 7 terços. Como que eu coloco esse x elevado a 4 terços na cara de raiz? Porque toda potência com expoente de fração vira uma raiz. O que a gente tem? O cara que está no Sol, que é o 4, vai lá para a sombra. O cara que está na sombra, o 3, vai lá para o Sol. Ok? Então, raiz cúbica de x elevado a 7. Qual que é a derivada? Tem duas formas. Você pode dar dessa forma, que é 7 terços que multiplica x elevado a 4 terços, que é a forma de potência com expoente de fração. Ou da mesma forma, também, é 7 terços, raiz cúbica x à quarta. Isso daqui também é uma outra forma de representar a derivada dessa função g. Ok? Essa função g, isso está certo e isso também está certo. São duas formas de representar a derivada, a mesma função. Isso daqui, ó, é exatamente igual a isso. Assim como isso é exatamente igual a isso. Cuidado, tem gente que acha que esse processo aqui já derivou. Não. Isso é igual a isso, não é a derivada ainda. Isso é igual a isso. O que eu fiz daqui para cá? Eu só coloquei na cara de potência. Para aí sim eu conseguir derivar mais fácil, porque isso daqui é muito mais fácil de derivar do que isso daqui. Então, o que eu fiz? Passei para a cara de potência, que é exatamente igual. Isso daqui é exatamente igual. Raiz é exatamente igual potência com expoente de fração e usa a regra do Sol. Depois que eu achei uma coisa que é exatamente igual, só muda a cara, ok? Lembra que eu falei que só muda a roupa? Isso daqui é uma roupa de raiz, aqui é uma roupa de potência, mas é a mesma pessoa. Depois que eu coloquei a mesma pessoa com a roupa de potência, aí sim eu calculo a derivada, que é mais fácil. E a mesma coisa, a derivada também posso deixar a roupa da derivada na cara de potência ou a roupa da derivada na cara de raiz, ok? Aí depende do que o professor pede no exercício. Mais um aqui, 1 sobre x, essa função aqui, 1 sobre x. Professor, isso daqui dá para transformar numa função potência? Dá, porque aqui, ó, não tem expoente. Que expoente que é? É 1. Se não tem expoente, é 1. Ah, então eu posso passar essa potência para cima, trocando o sinal, posso, do expoente. E esse 1 aqui não vai fazer diferença, né? Então fica x elevado a menos 1. Professor, e se aqui fosse 2, 3, 4, a gente vai ver na próxima aula, ok? Próxima aula, se tiver uma constante multiplicando uma função, como que a gente deriva? Se a gente estiver somando duas funções, como a gente deriva? Na próxima aula a gente vai ver tudo isso daí. Por enquanto, beleza. X é x elevado a 1. Eu passei do número... Só a potência que eu posso fazer isso. Eu peguei a potência do denominador, passei para o numerador trocando o sinal do expoente. Toda potência eu posso tirar do denominador para o numerador, troco o sinal do expoente. Ou eu posso voltar do numerador para o denominador, trocando o sinal do expoente. Beleza, a minha função h tem essa cara, 1 sobre x, ou isso daqui, x elevado a menos 1. X elevado a menos 1 é exatamente igual a 1 sobre x. Eu não derivei ainda, ok? X elevado a menos 1 é igual a 1 sobre x. Agora sim eu vou derivar. Vamos lá derivar. Agora que está na cara de potência, eu vou derivar. O que eu faço? Esse expoente passa multiplicando. Aí o que eu faço? Eu tiro 1 do expoente. O expoente era menos 1
e tira 1. Esse menos 1 é o que estava, esse menos 1 é da fórmula. O que fica? Fica menos 1, x elevado a menos 1 com menos 1, menos 2. Mesma coisa, essa é uma resposta correta? Sim. Qual que é a derivada de 1 sobre x? É menos 1 sobre x elevado a menos 2. Ou eu posso colocar também, se o professor pedir, com o expoente positivo. Se o professor pedir com o expoente positivo, o que eu faço? Esse menos 1 vai ficar aqui em cima. Se eu quero deixar o expoente positivo, o que eu faço? Ele está no numerador. Eu mando ele para o denominador, trocando o sinal do expoente. Beleza. Qual que é a derivada de 1 sobre x? Tem duas formas. Menos 1 vezes x elevado a menos 2, está correto, é a derivada. Ou menos 1 sobre x quadrado, está correto também. Porque isso daqui é exatamente igual a esse. Menos 1 sobre x quadrado é exatamente igual a menos 1 vezes x elevado a menos 2. Ok? Por isso que ambas as respostas estão corretas, porque ambos são iguais. Isso daqui é igual a isso. É só roupa diferente. É o mesmo número, é a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa, só que com roupas diferentes. Beleza, essa foi a derivada de função potência. E de função exponencial, lembrando de novo, x ao quadrado é uma função potência. Como que eu derivo função potência? Expoente passa multiplicando, tiro 1 do expoente. Agora a gente vai ver de função exponencial, quando minha variável está no expoente. Vamos ver. Seja f de x igual a elevado a x. Beleza. Essa é a restrição de função exponencial que eu falei lá no curso de pré-cálculo, né? Minha base tem que ser diferente de 1 maior que 0, ok? Então aqui está a elevado a x. Essa é uma função exponencial. Qual que é a derivada de função exponencial? A derivada de uma função exponencial vai ser o quê? ln da base vezes a própria potência. Okay? Ou seja, eu vou copiar essa função aqui, ó, eu vou copiar e multiplicar por ln da base. Como assim? Olha aqui, ó, f de x igual a 5 elevado a x. Isso é uma função exponencial? É por quê? Porque minha variável está no expoente. Como que é a derivada? Ó, a função é f, a derivada vai ser f'. Como que é a derivada de uma função exponencial? Eu vou fazer ln da base, que é o quê? Ln de 5, vezes o quê? A própria potência, ou seja, vezes o próprio 5 elevado a x. Então, perceba, eu vou pegar o próprio 5 elevado a x, copiar, ok? E multiplicar por ln da base. É isso, é isso. Essa é a resposta certa? Essa é a resposta certa. Mesma coisa, tem alguns professores que eles pedem para calcular o valor aproximado do ln de 5, né? Ou do ln da base. No caso aqui, eu vou calcular ln de 5, dá mais ou menos 1,61. Então, isso daqui é aproximadamente 1,61 vezes 5 elevado a x. Okay? Ah, professor, eu preciso transformar esse ln de 5 em 1,61? Não precisa. Você pode deixar o ln de 5 que a resposta está correta. Ok? Agora, outra função bem especial e bem conhecida, e elevado a x. O e é uma constante de Euler, o número de Euler, que é um número irracional, assim como o π. Isso daqui está esse número e elevado a x. Isso é uma função exponencial? É uma função exponencial, porque a minha variável está no expoente. A função chama g. Então, vamos derivar. Derivada é g' de x. Como que é derivada de função exponencial? ln da base vezes a própria potência. Ou seja, ln da base, quem que é a base? A base e. ln de e vezes a própria potência e elevado a x. Cuidado, não vai usar essa regra para a função potência. Eu já falei um monte de vezes a diferença de função potência e função exponencial. Essa regra é para a função exponencial. E a regra passada que o expoente cai multiplicando é da função potência, tá bom? E elevado a x, função potência, fica o quê? Derivada ln da base vezes e elevado a x. Só que é o seguinte, ln é logaritmo na base e. Se eu quiser calcular ln de e, que é o que eu tenho aqui, ln de e, eu estou calculando o logaritmo de e na base e. Quanto que é logaritmo de e na base e? É 1. Por quê? Porque e elevado a 1 é ele mesmo. Okay? A definição de logaritmo. E elevado a 1 é igual ao próprio e. Beleza, então, ou seja, ln de e é o 1. E 1 vezes e elevado a x é o quê? É e elevado a x.
Então aqui, o derivada de e elevado a x é ele mesmo, ok? E elevado a x. Continuando aqui, derivada da função ln. Aqui, ó, ln de x, a derivada é 1 sobre x. Simples assim. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Ou seja, se eu tenho a função ln de x, é fácil. Apareceu ln de x, qual que é a derivada? 1 sobre x, acabou. Ok? Derivada de ln de x, 1 sobre x. E derivada de funções trigonométricas. Vamos começar só com duas funções trigonométricas, o seno e o cosseno. A gente tem o seguinte, a derivada de seno é cosseno, e a derivada de cosseno é menos seno. Só que eu tenho um jeito bem fácil de decorar isso. Okay? Você pode decorar essas duas fórmulas, derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, ou você pode decorar o seguinte, ó. Para decorar a derivada de seno e cosseno, faz aí o plano cartesiano aí, tem o x e y. Ok? Primeiro, o cosseno está no y ou no x? O cosseno está no x, beleza. Então aqui, ó, eu vou colocar o mais cosseno, porque desse lado é mais, e para o outro lado é menos, eu vou colocar menos cosseno. Ok? Cuidado, isso daqui é só para decorar. E o y fica o seno. Então eu vou colocar aqui, é para lá mais, para baixo menos. Então para cima eu vou colocar o mais seno e para baixo eu vou colocar o menos seno. Ok? Então estou montando ali. Beleza, eu fiz o plano cartesiano, o cosseno está no eixo x, que eu já sei. Então coloquei para frente o cosseno positivo, porque para frente é positivo, para trás é negativo. E para trás eu coloquei menos cosseno. No y é o seno. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Tá bom, então eu coloquei o seno em cima e o menos seno embaixo. O que a gente tem? A gente tem que, se a gente andar no sentido horário, que é o sentido do relógio, no sentido horário, é a derivada. Ou seja, qual que é a derivada de seno? Cosseno. Qual que é a derivada de cosseno? Menos seno. Qual que é a derivada de menos seno? Menos cosseno. Qual que é a derivada de menos cosseno? Seno. Simples assim. Você montou aqui, você decorou. A gente vai até que ver, nas próximas aulas, que derivada integral um é inverso do outro. Quer dizer o quê? Que se no sentido horário aqui dá a derivada, no sentido anti-horário dá a integral. Qual que é a integral de cosseno? Seno. Qual que é a integral de seno? Menos cosseno. Qual que é a integral de menos cosseno? Menos seno. Integral de menos seno dá cosseno. Ok? Então você já viu as primeiras integrais aí que você vai ver. Antes de você ver integral, você já sabe como resolver integral de seno e cosseno. Ok? Você montou aqui, sentido horário derivada, anti-horário integral. Mas por enquanto a gente está nas derivadas, então decora isso. Derivada vai ser no sentido horário. Então derivada de seno é cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Derivada de menos seno é menos cosseno. Derivada de menos cosseno é seno. Isso daqui é super fácil. Você montou isso aqui, decorou, não esquece nunca mais derivadas de senos e cossenos. Ok? Para finalizar, aqui o início da construção da nossa tabela de derivadas. Okay? Essas são as derivadas que a gente viu nessa aula. Nas próximas aulas a gente vai ver mais regrinhas de derivadas e a gente vai continuar construindo essa tabela. A gente tem uma tabela completa que vai ser muito útil para a gente quando a gente for resolver derivadas. Então nessa tabela aqui que a gente tem, que a gente aprendeu nessa aula, se eu tenho, ó, o a e o n são números reais, constantes. Se eu tenho uma função constante, derivada é zero. Se eu tenho uma função linear, ou seja, um número vezes x, a derivada é aquele número, que é o coeficiente angular. Se eu tenho uma função potência, a derivada é o quê? O expoente passa multiplicando e eu tiro 1 do expoente. Se eu tenho uma função exponencial, qual que é a derivada? Ln da base vezes a própria potência a elevado a x. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno. Só que esses dois aqui é mais fácil decorar lá naquela tabelinha que eu coloquei, né? Que você faz o plano cartesiano, coloca cosseno no x e o menos cosseno no menos x, o seno no mais y e o menos seno no menos y, e aí você lembra que no sentido horário é derivada, ok? Então essa foi a primeira aula aí de regrinhas de derivada. Já vou deixar uma lista de exercícios, né? E nas próximas aulas vamos ver mais, ok? Bons estudos a todos!